hora do nosso quadro Seus Direitos. Então roda a vinheta. Quem mora de aluguel sabe que sempre existem as dúvidas sobre o que pode ou não pode fazer. Será que eu posso reformar? Será que eu posso mudar isso? Para a gente entender mais sobre essas possibilidades, o advogado Leucenir já está por aqui no estúdio. Obrigada por ter vindo ao Ver Mais. E eu já quero entender o que é a lei do inquilinato. Tudo bem? Boa tarde, Eduarda. Primeiro, agradecer a oportunidade de poder repassar um pouco dessa lei que é extremamente relevante e pertinente, tendo em vista que boa parte da população ela vive hoje numa relação contratual de inquilinato. Vamos partir primeiro um ponto de entender o que é, né? A lei do inquilinato ela vem a trabalhar a relação contratual entre o proprietário do imóvel, que quer dispor por um tempo do imóvel dele, mediante uma contraprestação financeira daquele que tem o interesse de locar o imóvel. E o que ela fala sobre as reformas desses apartamentos? Ou vai de cada contrato? Muito bem. Extremamente importante entender que o contrato ele faz a lei entre as partes, né? O que a gente chama de pacto sunt servanda. Mas a lei do inquilinato ela traz algumas prerrogativas essenciais que são extremamente relevantes para que qualquer pessoa que queira fazer uma reforma ou um melhoramento, uma benfeitoria do seu imóvel, tenha por compreensão. Nesse segmento, Eduarda, a gente tem que destacar 3 características principais que vão definir essas benfeitorias. No artigo 35 e 36 da Lei do Inquilinato, a gente tem a definição de benfeitoria necessária, útil e voluntária. Vamos entender que, primeiro, a necessária é extremamente necessária para que você precise utilizar ou reformar com urgência o imóvel. Exemplo, temos hoje um dia com muita chuva, né? Ocorrendo um destelhamento, uma infiltração, não há tempo suficiente para você buscar imobiliário ou buscar o proprietário. Você realiza essa benfeitoria, essa reforma, reúne todos os comprovantes e após apresenta para poder ter restituído e reembolsado o seu valor. Essa, mais uma vez, reforma necessária pode se dar, por exemplo, com canos hidráulicos, vazamento de gás, a própria condução de energia elétrica, né? São extremamente urgentes os reparos e precisam ser feitos. E aí, essas aí são pagas por quem é dono do imóvel? Perfeitamente. Toda aquela melhoria, benfeitoria necessária, ela é paga pelo proprietário. Depois reembolsado, né, caso o inquilino venha a ter essa despesa. Importante também destacar, sendo ela uma melhoria, uma benfeitoria útil ou voluntária, quem vai pagar ela vai depender de um prévio acordo e prévia autorização do proprietário. Vamos aqui lembrar então o que é necessária. É extremamente necessário, útil, é algo que precisa para melhorar e facilitar a utilização do imóvel e a voluptuária é algo luxuoso, uma melhoria, um embelezamento. Que seria uma questão mais arquitetônica, ficaria com quem está locando o imóvel. Perfeito, Eduardo, perfeito. Porque, mais uma vez, não sendo estritamente necessário para a utilização do imóvel, vem então do interesse único do inquilino. E aí o inquilino, caso entenda que é extremamente necessário se efetuar essa melhoria, ele vai ter que avisar primeiro o proprietário para então poder abrir uma negociação ou ainda, né, ficar a integralidade do seu custo. É aquilo que a gente estava brincando nos bastidores. O pessoal que quer pintar a parede, pode pintar, cheguei em casa e vou pintar, ou sempre tem que avisar o dono do imóvel, a locadora? O rito especificado pela lei do inquilinato é o aviso prévio, né? O artigo 23 ele vai destacar que uma das obrigações então do inquilino é avisar previamente. Mais uma vez, uma pintura seria então uma benfeitoria útil, né? Que, mais uma vez, melhora o imóvel, mas tem que ser precedida do aviso prévio ao proprietário. E se o locatário ver que tem algum problema, que quem está alugando fez alguma coisa sem autorização, quem ele deve procurar? Se ele tiver uma intermediadora, uma imobiliária, né, não havendo, notificar rapidamente então o inquilino. Isso pode gerar multas? Pode. Mais uma vez, dentro das partes, a gente tem o contrato, né, e o laudo de vistoria inicial, que ali vincula e cria as responsabilidades entre as partes. Ali pode haver, inclusive, uma multa estabelecida se não houve o aviso prévio. E tem alguma diferença nessa lei para quando é questão de apartamento, de casa?
ela não vai especificar uma distinção entre apartamento ou casa, a gente vai ter sim alguns regramentos estabelecidos entre locação residencial e comercial, dadas as naturezas distintas dela. Na comercial, o pessoal também não pode mexer sem pedir autorização? Perfeitamente. Inclusive, uma indicação que a gente dá dentro da profissão é que, caso você tenha interesse em estabelecer um comércio, antecipadamente ao contrato, busque fazer esse consenso com o proprietário para ver se vai haver ali o interesse dele também ter esse melhoramento, esse embelezamento, essas benfeitorias, e inclusive daí para estender o lapso temporal do teu contrato para diluir, né, esse investimento. Até porque normalmente nessa área comercial tu faz mais mudanças dependendo do meio que for. E para a questão de infiltração, que acontece muito em apartamentos, quem é o responsável daí? Ótimo, ótimo. Um dia de chuva, uma pergunta pertinente. A infiltração, ela é um dano estrutural, ela tem a competência de pagar e responsabilidade do proprietário. Daí fica com o proprietário. Aí é aquela questão de mandar fazer, pegar todos os comprovantes e depois levar para ele. Sempre atento à questão da urgência, né? Havendo um risco iminente à integridade do imóvel, busca-se sim efetuar o reparo de pronto, mas caso seja algo que pode ser adiado, avisa primeiro a imobiliária, avisa primeiro o proprietário, antes de você correr, pagar, sem antes ter esse aviso prévio. Né? E nesses casos tem que fazer mais orçamentos ou tu pode procurar direto quem você confia, um trabalho que você conhece? Ante a idoneidade dos orçamentos, busca-se pelo menos 3. Eu imaginei porque daí o proprietário e a locatária vão ver qual preferem, né, nesses casos. Exato. E para finalizar, qual é a dica para quem está querendo alugar um apartamento, uma casa, o que eles precisam cuidar no contrato? Muito bem. Antes de você vir a alocar um imóvel, é importantíssimo você ter conhecimento, mais uma vez, sobre o teor da integralidade do contrato, rediscutir algumas cláusulas, caso você já tenha uma intenção prévia de um melhoramento, e buscar ter muita consciência, razoabilidade e proporcionalidade, inclusive, caso venha residir em um condomínio, de saber o regramento daquele condomínio, né? Isso também é importante, cuidar das regras do condomínio, porque não é só do contrato. Exatamente, exatamente. Assim você evita muitos infortúnios. Muito obrigada mais uma vez por ter vindo ao Ver Mais.